Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Tiflex CAD e o tópico para a lição 2 vai ser a edição de desenhos. Para este propósito, o Tiflex fornece dois mecanismos principais para a criação de elementos 2D baseados em geometria que já exista no nosso desenho. Antes de vos mostrar este primeiro mecanismo, vamos criar aqui alguma geometria bastante simples que sirva como base a esta explicação. Portanto, criar aqui umas linhas de construção e em cima delas algumas linhas gráficas. Portanto, aqui um pequeno exemplo. E como estava a dizer, portanto, temos dois mecanismos, sendo que o primeiro, aquele que vamos começar a ver, usa as funções standard de edição de geometria 2D, como a translação, a cópia, a simetria, as escalas, para fazer esta transformação. Portanto, e estes comandos estão agrupados aqui nesta área do software. Portanto, sobre este menu que se chama adicional, e temos aqui três grupos de comandos. Portanto, os dois de cima, portanto, são comandos que são executados com translação, rotação, escala, simetria, em que os elementos originais são selecionados e são transformados, portanto não existe uma cópia do original para o elemento criado. O segundo grupo tem exatamente as mesmas opções, aqui com uma função adicional, portanto, que é uma junção das duas primeiras, mas com a grande diferença em que é feita uma cópia, ou seja, os elementos originais ficam no sítio onde estavam inicialmente e é criada uma cópia para o sítio que nós queremos demonstrar. Além disso, temos depois as duas funções dos arrays, o linear e o circular, portanto, que também fazem grupo neste conjunto de opções que temos para fazer a edição de desenhos. Então, começando aqui com estes comandos, portanto, aqui este primeiro, para exemplificar, portanto, a translação, cópia com translação. Portanto, todos estes comandos são muito similares até no modo de operação. Começam todos com a seleção das entidades que queremos usar. Portanto, e esta zona deste auto-menu, portanto, já vos é comum de outras coisas que já vimos anteriormente. Portanto, basicamente, selecionamos as entidades, depois de estarmos satisfeitos com esta escolha, portanto, confirmamos. E podemos seguir estes passos todos para conseguirmos efetuar o comando, quer aqui na zona das propriedades, selecionando aqui sim as respectivas coordenadas e escolhas numéricas para as escalas, ângulos, pontos base, pontos e pontos de chegada, quer fazendo aqui algumas escolhas nesta zona de automenu que se vai adaptando consoante o comando que é escolhido. Portanto, neste momento, se eu não quiser vir aqui à zona das propriedades, pronto, está-me a ser pedido um ponto base para efetuar esta translação. Portanto, simplesmente dou um ponto aqui, algures no meu ecrã, na minha área de trabalho, e ponto de chegada, e é feita uma cópia. Portanto, penso que bastante simples. No entanto, convém ver aqui algumas outras opções que nos estão aqui a ser pedidas e que existem dentro desta zona do automenu. Portanto, começando aqui por cima, esta primeira área permite-nos modificar ou conjugar a primeira opção de comando que fizemos com outras, portanto, que estão neste tal grupo que falámos inicialmente. Portanto, não é tão interessante porque vamos limitar a nossa escolha ao comando inicialmente. Portanto, não vamos escolher um comando aqui nesta zona e depois alterá-lo aqui dentro. Depois temos aqui também uma zona bastante interessante porque, se recordam, estamos a fazer uma cópia com translação e podem ver aqui que aqui dentro tenho a minha opção cópia escolhida, mas posso escolher a opção mover. Portanto, na prática, posso fazer a escolha ainda dentro do próprio comando, evitar que seja uma cópia com translação e seja simplesmente uma translação. Portanto, se eu fizer mover, se eu selecionar aqui um ponto base,
portanto, tudo é movido. Portanto, fiz aqui uma escolha dentro do comando, portanto, onde reverti um bocadinho aquilo que já tinha sido selecionado antes. Novamente, selecionar os objetos. Depois tenho aqui uma outra área também importante, que é relativo ao ponto que é dado como ponto base. Por defeito é dado o que nós chamamos um ponto livre na minha área de trabalho, portanto, ou seja, tenho aqui o meu cursor livre, portanto, eu posso escolher onde quiser, mas posso ter aqui algumas escolhas também interessantes. Por se eu abrir aqui a minha escolha, podem ver que tenho aqui alguns pontos pré-definidos. Posso usar como tal ponto base. E estes pontos aqui dizem respeito à extensão dos objetos que foram selecionados. Portanto, se eu escolher, por exemplo, centro, vão ver que automaticamente foi selecionado o centro e cá está. Portanto, é escolhido e usado para fazer o comando. Depois temos ainda aqui algumas possibilidades mais sobre a repetição do comando, ou aqui algumas opções menores para a edição até dos elementos copiados. Mas mais importante que isso, existe aqui uma escolha a fazer também relativamente à associação, à associatividade que os elementos podem ter uns com os outros. E para tal eu vou até reiniciar o comando. Portanto, fazer a minha escolha. Portanto, eu tenho aqui várias possibilidades, sendo que a primeira delas é esta criação de uma cópia associativa. Portanto, quando faço esta associação, vou escolher ponto base, ponto de chegada. Reparem que fez-me uma cópia integral de tudo o que eu tinha selecionado e esta opção faz com que as entidades originais fiquem ligadas às entidades que foram criadas. Portanto, qualquer coisa que eu faça na minha de alteração na minha geometria inicial, portanto, vai ser refletida também na minha geometria copiada. Portanto, vamos tentar aqui alterar qualquer coisa. E cá está. Temos aqui uma alteração que é refletida em ambas as zonas. Posso fazer esta escolha também. Agora, em vez de ter uma associatividade total, posso fazer esta cópia nas construções associadas apenas. Vamos experimentar. E vai limpar um bocadinho mais aqui aquilo que é feito, porque entre outras coisas não fez cópia aqui dos meus pontos, dos meus nodes. Portanto, fez aqui uma limpeza e tornou esta associatividade um bocadinho mais ligeira. Posso também fazer esta escolha com explodir a cópia e manter relações. Portanto, posso fazer qualquer coisa como isto. Portanto, é criada uma cópia. Portanto, a relação entre os originais e os objetos criados é perdida, mas fico aqui com as relações dentro do grupo que foi criado. Portanto, isto também é importante e alivia um pouco aqui esta prisão que é criada na relação entre grupos. Portanto, pode ser boa ou má, mas neste caso pode não ser completamente positiva. Por último, tenho ainda a possibilidade de criar o modo mais simples de todos, que é explodir tudo. Portanto, e explode quer a relação entre grupos, como a própria relação entre objetos dentro do próprio grupo. Portanto, é tudo perdido, é tudo destruído. Portanto, fica um modo completamente livre. Portanto, e também pode ser interessante em alguns casos. Portanto, temos todas essas opções para trabalhar e dentro de todos os comandos. Portanto, agora, translação, vimos como é que funciona. A rotação também não tem muita dificuldade. Portanto, basicamente, damos um ponto para servir de eixo de rotação. Damos um ângulo. Podemos dar, por exemplo, 45 graus. E é criada uma cópia com rotação. Portanto, bastante simples de perceber e de usar.
Depois, translação e rotação, portanto, usa numa única operação, portanto, os dois anteriores, portanto, é uma repetição daquilo que já vimos. Portanto, a escala também parte com a seleção de objetos. Temos que dar um ponto base, dar aqui um fator de escala, por exemplo, 2, e temos aqui assim uma construção que é o dobro daquilo que tínhamos inicialmente. Por último, temos a simetria, parte também de uma seleção, e onde basicamente temos que fornecer, portanto, um eixo de simetria, qualquer coisa como isto. Portanto, obviamente dei sem rigor, porque não tinha um segundo ponto para dar definido, portanto, mas para exemplificar, julgo que é claro o suficiente. Isto são as opções para os comandos de movimentação, por assim dizer, de transformação de cópias e movimentação direta. Temos depois aqui estas duas opções dos arrays, portanto, primeiro o array linear, onde vamos criar aqui um padrão dos elementos que são selecionados. Quer para as colunas, quer para as linhas, temos várias opções que podemos selecionar de modo diferente para cada um deles, portanto também não é difícil. E dentro de cada escolha que é feita aqui, portanto, abrem-se novas caixas para se adequar à escolha que estamos aqui a fazer. Portanto, aqui para este exemplo, 3 cópias, vamos dar aqui um passo de 50. Aqui podemos dar também, por exemplo, 2 cópias e um passo de 80. Vamos dar aqui um ponto base para iniciar o nosso padrão e, reparem, podemos ainda depois condicionar o último passo final com a direção que vai permitir rodar ou não este resultado final deste array linear. Por último, temos aqui o array circular. Começa, como todos os outros, com uma escolha de objetos e, mais uma vez, temos também a possibilidade de, mediante os dados que temos em nosso poder, fazer uma escolha sobre que tipos de dados vamos inserir aqui nesta lista que surge. Portanto, aqui, muito simples, número de cópias, o step entre eles, portanto, o passo entre eles, portanto, e depois um ponto base. Aqui no meu caso não tenho um ponto preparado, mas portanto, é elucidativo esta pré-visualização do resultado final, que fará qualquer coisa como isto está aqui à mostra. Portanto, isto engloba este tal primeiro grupo de comandos que reflete o primeiro mecanismo de criação de elementos. O segundo mecanismo que falámos no início deste vídeo usa uma funcionalidade bastante usada hoje em dia em todas as aplicações Windows, que é a cópia via clipboard, e que obviamente o Tiflex, sendo uma aplicação que corre em Windows, também possui, portanto, com algumas funcionalidades um bocadinho mais estendidas, mas de uma maneira muito simples. Basta percebermos como é que isto funciona no seu modo mais básico e standard. Portanto, podemos selecionar algumas entidades e podemos fazer, através dos atalhos de teclado, o Ctrl+C para fazer cópia, Ctrl+C, e dentro desta página ou no novo documento, portanto é indiferente, podemos então Ctrl+V e temos os nossos elementos agarrados ao cursor que posicionamos onde queremos. E cá temos, portanto, do modo mais simples que existe. Podemos também abrir um novo documento e, como temos ainda a seleção no clipboard, mais uma vez Ctrl+V, e cá temos os nossos elementos outra vez, portanto, com toda a parametração associada dentro do grupo. Okay? A única limitação que esta função via clipboard possui é a perca de associatividade entre os objetos originais e os objetos que estão a ser criados. De resto, dentro do próprio grupo, esta associatividade é mantida, como puderam até ver. Bom, espero que estes exemplos tenham sido claros o suficiente para que possam perceber os tópicos desta lição. De qualquer modo, também para qualquer ajuda que necessitem, podem nos contactar pelos canais habituais, que são, como sabem, o e-mail ou os comentários do vídeo no YouTube.